Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de ciências. Então eu te convido a pegar a sua apostila, pegar seu lápis, sua borracha, para ir fazendo as anotações durante a aula. Pegue também o seu marca-texto, deixe sempre a sua garrafinha de água e vamos lá. O conteúdo de hoje é cadeias alimentares. Então nós vamos trabalhar da página 10 até a página 15. E em seguida eu vou fazer também a explicação da tarefa que vocês vão realizar em casa, né? Depois da videoaula. Vamos lá? Então vamos lá. Na aula anterior, só para retomar um pouquinho, nós trabalhamos o quê? Os seres produtores, consumidores e decompositores. Vocês vão perceber que eles estão dentro das cadeias alimentares, isso mesmo. Está lá na página 10 da sua apostila, tá? Então, agora que você já sabe como seres vivos podem ser classificados, né? Quanto ao tipo de alimentação, que é sobre isso que nós estamos nos referindo nessa unidade, né? Aí, a gente vai conseguir compreender essas relações estabelecidas dentro de uma cadeia alimentar. Então, a cadeia alimentar nada mais é do que cada ser se alimenta. Vamos observar aquele esquema abaixo, ó. Então, nós temos ali os fungos e as bactérias, ali embaixo, né? Em seguida, nós temos a larva de um inseto, tá? No seu lado esquerdo, que serve de alimento para um pássaro, né? A folha serve de alimento para quem? Para a larva, tá? Então, vamos começar ali da folha. A folha é um vegetal, uma planta, que serve de alimento para a larva, que, por consequência, serve de alimento para quem? Para o pássaro. Então, olha o passarinho ali. Então, um foi se alimentando do outro, não é? O passarinho, por sua vez, serve de alimento para quem? O pássaro pequeno. Para a serpente, tá vendo? E a serpente, depois, né, que ela morre e vai ser decomposta, serve de alimento para os fungos e as bactérias. Você consegue perceber essa relação? Cada um vai alimentando o outro. Então, nós chamamos de cadeia alimentar essa relação, né, alimentar existente entre os seres vivos do nosso ambiente. Então, ao analisar a cadeia alimentar representada nessa imagem, nós podemos compreender que os seres vivos se relacionam por meio da alimentação, né? Continuando, ó. Então, existem diversas formas de demonstrar uma cadeia alimentar. De modo geral, há sempre um ser vivo produtor, tá? Então, sempre vai ter de modo geral, tá? A gente já vai ver mais pra frente que existem vários tipos de cadeia alimentar, tá? Não ocorre sempre da mesma maneira, mas tudo visa a alimentação e a busca por energia. Ó, então, sempre, de modo geral, vai ter um produtor, um consumidor e um decompositor. Pode ser que tenha mais do que um nessa cadeia, a gente já vai ver. Então, a relação entre eles é representada por meio das setas. Vamos analisar ali embaixo mais um esquema de cadeia alimentar. Então, uma planta qualquer, que serve de alimento para uma larva, que serve de alimento para um pássaro, que serve de alimento para uma serpente. Vocês percebem que todos eles servem de alimento para os fungos e as bactérias? Ou seja, todos eles, né, também têm relação com os decompositores, porque no final os decompositores vão decompor todos eles. Então, também são elementos muito importantes dentro da cadeia alimentar, certo? Então, os consumidores, você se lembra? Vamos retomar então, quem são os produtores? Os vegetais. Por que eles são chamados de produtores mesmo, professora? Porque eles conseguem produzir o seu próprio alimento. Como? Por meio da fotossíntese. Então, as plantas são os únicos produtores que conseguem, então, produzir seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Nós somos o quê? Consumidores. Então, todos aqueles que não conseguem produzir seu alimento são os consumidores, certo? Então, os consumidores de uma cadeia podem ser classificados de acordo com a posição em que eles ocupam.
Aqueles que se alimentam dos produtores, ou seja, os herbívoros, são chamados consumidores primários. Então, você vai perceber que existe uma classificação agora dentro da cadeia alimentar. Os herbívoros são os consumidores secundários. E os que se alimentam dos consumidores secundários são os terciários. Professora, mas ficou confuso. Olha lá abaixo no esquema que agora vai ficar bem claro, ó. Voltando lá, então temos o quem? O primeiro sempre ali, a planta, o produtor. A larva, então, vai ser o consumidor primário, porque a larva não produz o seu próprio alimento. Quem produziu? A planta. A larva é o consumidor porque ela só consumiu. Em que momento? Na primeira vez. Então, a larva foi a primeira. Quem que consumiu a larva? O consumidor secundário. Produtor, o consumidor primário consumiu a larva, que o consumidor secundário consumiu o primário. E depois veio outro, ó, o consumidor terciário, que ele também só comeu quem? O que estava na segunda posição. Então, vocês percebem? Os fungos e as bactérias continuam sendo os decompositores. Todos são importantes dentro da cadeia alimentar. Só que a gente vai aprender a classificar quem vai consumindo quem, tá bom? E aí, pessoal, vocês vão perceber que existem as teias alimentares. Meu Deus, professora do céu, está na página 11. Vamos fazer de conta que a gente está dentro da sala de aula. E aí alguém ficou com uma dúvida e eu vou falando os nomes de vocês durante as aulas. Acalma o seu coração, tá? Antes que surja algum ciúme, eu vou falar o nome de todo mundo no decorrer das aulas, tá? Então, durante essa semana, eu vou falar o nome de todos vocês. Então, vamos supor que alguém não entendeu. O que é cadeia alimentar, o que é teia. Então, eu vou falando alguns nomes para a gente ir interagindo, tá bom? Então, vamos supor que alguém falou, meu Deus, professora, agora que eu comecei a compreender a cadeia alimentar, você vai me falar das teias alimentares? Nada mais é, pessoal, as teias alimentares do que a interação, tá? Das cadeias alimentares, das diversas cadeias alimentares. Como assim, Pro? Elas se relacionam entre si. Não tem uma cadeia correta, vamos dizer assim. Só segue dessa forma, não. Vocês vão ver ali no esquema que, às vezes, um ser consome o outro, que era o primário, o outro que era secundário. Isso se chama teia. Então, essa integração das diversas cadeias alimentares, certo? Cadeia ainda é cadeia, ok? Tá bom, Arthur? Entendeu? Então, tá jóia. Olha lá, então. A inter-relação de diferentes cadeias alimentares formam uma teia alimentar. As algas servem de alimento para os caramujos, então, de acordo com aquele esquema, ó. E os peixes pequenos, que são alimento de quem? Dos peixes maiores, formando uma cadeia alimentar. Então, pessoal, existem cadeias maiores e cadeias menores, tá? Continuando ali. As algas e os caramujos são alimentos de quem? Dos sapos, que são alimento de cobras, que são alimentos das aves, como o gavião, que formam uma outra cadeia alimentar. Então, perceba que dentro de uma cadeia alimentar, existe outra cadeia alimentar. Olha ali, então, a sequência. O caramujo, o peixe pequenininho, o peixe grandão, que já vai comer o pequenininho, a ave, que vai consumir o peixe menor. E aí, depois já temos outra, ó, o caramujo, que o sapo vai consumir, né? Que a cobra vai consumir o sapo. E o gavião vai consumir ali a cobra, enfim, o coelho vai também tentar consumir ali o gavião e eles vão formando essa relação, certo, pessoal? Sempre de consumo, e vocês vão perceber que esse consumo, esse alimento também transforma, adquire, né, recebe energia. Tá bom, Thomas? Entendeu? Então tá bom. Agora, na página 11, eu quero que vocês acompanhem comigo esse desafio. O que era para fazer? Escreva em seu caderno 3 cadeias alimentares que estão presentes na teia anterior. Algumas eu já até falei, né? Fui dando dica. Então, eu vou dar algumas sugestões. Pega o lápis e a borracha e você vai fazendo esse
junto comigo. Se necessário, o que eu falo sempre? Pausa o vídeo. Então, vamos lá. Uma possível cadeia é a grama. Quem comeu a grama? O coelho. Quem comeu? O gavião. Certo? Essa daqui é uma primeira pequenininha. Uma segunda, a grama, que quem comeu? O grilo, que quem comeu? O sapo, que quem comeu o sapo? O gavião, certo? A outra, algas e peixe, as algas, perdão. Depois, o peixe pequeno, que quem comeu o peixe pequeno? O peixe grande. E quem comeu o peixe grande? O gavião. Então, temos 3 exemplos ali, tá? A primeira é grama, coelho e gavião. Grama, grilo, sapo e gavião. E a última, as algas, peixe pequeno, peixe grande e gavião. Certo, pessoal? Certo? Entendeu, Bia? Então tá bom. Olha lá abaixo agora. Eu trouxe para vocês um esquema que não está na apostila, só para completar um pouquinho mais desse conteúdo, tá? Então, só uma observação. A cadeia e a teia alimentar, elas se relacionam, como eu já falei. Pois a teia alimentar é composta de várias cadeias alimentares que se conectam. Então, tem vários animaizinhos que consomem o mesmo animal, que outro animal maior consome ele, e assim consecutivamente, tá? Então, só observe essa tabela que não está na sua apostila, que tem uma classificação bem interessante que eu achei que ia ser bacana trazer para vocês. Olha só. Produtores, temos vários ali então, ó. Temos uma cenoura, temos o capim e temos o milho. Eles são o quê? Os vegetais, então eles são os produtores. Eles consomem sozinhos, não precisam de consumir outro animal. Enfim, eles não são consumidores, eles são só produtores. Conseguem o quê? Produzir o seu próprio alimento. Ok. Que são consumidos por quem? Os consumidores primários. Então, número 1, quem vai ser ali os consumidores que comem os produtores, quarto ano? A galinha, o ratinho, certo? Que está ali na segunda. O outro ali que parece também um morceguinho, né? Certo. Esses 3 vão ser consumidos. É sempre quem come quem. Resumindo, é isso, tá? Dos consumidores secundários. E aí, então, temos ali uma raposa, um gatinho e uma cobra, que vão comer os consumidores primários, certo? E aí, depois tem quem? O ser humano, né? E um gavião, que seriam os consumidores, o quê? Terciários. Professora, mas eu não como cobra, eu não como gato, muito menos raposa. Mas é uma tabela, assim, só para você perceber. Vamos supor que teria ali um boi, né? O boi se alimenta de quê? Da grama. E quem come o boi? Nós. Então, nós também, né? Se fosse só a grama, o boi, nós seríamos o secundário ali. Contou, né? Grama produtor, o boi segundo, nós o terceiro, tá? Mas é só para vocês verem como a cadeia vai ampliando. Aí lá embaixo, ó, plantas mortas e animais mortos e excrementos viram o quê? Alimento para os decompositores, que são os fungos e as bactérias. Então, pessoal, não é para a gente desprezar os fungos e as bactérias. Vocês vão ver que eles também são super importantes em toda essa relação, tá? E também os nutrientes. Ó, tá vendo ali embaixo que tem os nutrientes? Os nutrientes são fornecidos, olha que importante, pelos decompositores. Por quê, professora? Como assim? Porque no solo também é rico em o quê? Nutrientes. E quando eles fazem esse processo de decomposição, eles geram nutrientes. E os nutrientes voltam para os produtores, que vão para os consumidores primários, que passam para os secundários, que vão para os terciários. Então, é um ciclo que não se fecha, tá? Ele sempre está, esse processo dá sempre continuidade e não tem fim. Olha lá o restante que eu trouxe para vocês. Agora, na página 13, nós vamos construir algumas cadeias alimentares com base em tudo isso que a gente está vendo. Então, utilizando a sequência que estudamos, os produtores, sempre primeiro os produtores, consumidores primários, consumidores secundários,
consumidores terciários e decompositores. Então, pensando nisso que a gente acabou de ver, se eu me esquecer, eu posso voltar nessas explicações anteriores para resolver aqui as minhas cadeias, tá? Nós vamos montar 3 cadeias. Esse exercício, pessoal, está na página 13 de vocês. A sugestão da apostila era para a gente fazer em sala. Como não é possível, a gente vai fazer junto agora, tá? Então, anote nos espaços a seguir 3 cadeias que foram construídas coletivamente, aqui ó, eu e você, na sala não vai dar, né? Então, eu vou fazer o que? Possíveis combinações, tá? Então, vamos ver. A primeira, planta, quem consumiu borboleta, que quem consumiu um sapo, que quem consumiu uma cobra e, por último, os fungos e as bactérias, que são os decompositores, certo? Isso aqui é uma possibilidade, ok? Abaixo, na 2, uma árvore, que quem comeu, uma zebra, que quem comeu, uma cobra, né? Que quem comeu a cobra, uma onça. E eu poderia colocar ali também os fungos e as bactérias. Eu só estou colocando dessa forma para vocês verem que existem infinitas possibilidades, ok? Abaixo, o capim, né? Eu já até tinha dado esse exemplo. Que quem comeu o boi, que quem comeu o boi, o homem, e quem comeu o homem, né, depois que morrer, o decompositor. Certo, pessoal? Percebam, então, que todo esse ciclo é extremamente importante no ambiente e nenhum desses elementos fica para trás. Todos são importantes dentro da cadeia alimentar. Então, é importante pensar que nem todas as cadeias são iguais. Como eu já falei, existem inúmeras possibilidades, tá? Se na 2 você quiser completar com os decompositores, pode também. Eu só deixei em aberto, beleza? Agora eu vou fazer uma pausa para você beber água. Pega a sua garrafinha de água. Eu vou tomar a minha também, ó. Que delícia, né? Agora a gente se hidrata, nosso cérebro dá uma respirada, uma descansadinha para a gente seguir com o conteúdo. Vamos lá? Então, vamos continuar a nossa apostila. Serve para você também relaxar um pouquinho. E agora a gente vai para a página 14. Então, pessoal, tudo isso que eu falei foi muito importante para vocês entenderem agora essa parte da energia e do ciclo da matéria. Temos um textinho ali, eu vou dar uma lidinha com vocês, ó. Então, como nós vimos no início desta unidade, os seres vivos produtores têm a capacidade de produzir o quê? O seu próprio alimento. Já foi falado anteriormente, né? Por isso, a energia solar pode ser absorvida pela clorofila. Lembra que eu trabalhei com vocês, então, que a energia solar gera, né, por meio da folhinha verde, onde tem a clorofila da planta, né, presente nos organismos, e essa energia é transformada e pode ser utilizada pelos seres vivos posteriormente. Vocês vão entender agora que toda a energia que tem, desde os produtores, consumidores primários, secundários, vai sendo transferida um para o outro. Ó, a energia incorporada nos seres produtores, ou seja, nas plantas, é transferida para os seres vivos da cadeia alimentar. Conforme um serve de alimento ao outro, então, quando um consome o outro, ele pega um pouquinho da energia, tá? Então, a energia vai sendo distribuída um a um. A outra parte é transferida para o meio ambiente em forma de calor. Então, olha aqui o esquema. Representação do fluxo de energia de uma cadeia alimentar. Então, agora a gente está falando da energia que um vai trazendo para o outro. O primeiro lá são quem? Tá vendo? São o quê? Os fungos e as bactérias. Lá abaixo, né? Aí nós temos lá a planta, o sol, tá? Então, temos o pássaro, a cobra, o gavião e os decompositores. Vamos na ordem correta. O sol trouxe energia para quem? Vamos supor que para o pássaro, primeiro que está ali, que
trouxe energia para quem? Quando que a cobra conseguiu obter a energia? Quando ela comeu quem? O pássaro. E o avião? Comeu a cobra. E os fungos e as bactérias? Consumiram o gavião. Vocês entendem, então, que cada um vai captando um pouquinho da energia do outro? É claro que vai diminuindo, mas ela existe. Então, o Sol é a principal fonte de energia e os seres vivos produtores conseguem utilizá-lo diretamente. Então, vamos supor que a planta ali foi a primeira. Vamos supor que o passarinho se alimentou de uma planta ali, tá? Então, ela consegue obter mais ou menos energia, já que a planta pega essa energia direto do sol. O que você acha? Ela consegue mais, né? Então, ela é o primeiro. Os produtores sempre consomem mais energia, tá? Então, elas utilizam diretamente. Porém, estes, ao servirem de alimento para os primeiros consumidores, então, os primeiros consumidores conseguem captar um pouquinho dessa energia das plantas, ó. Transferem sua energia acumulada aos demais seres da cadeia e assim sucessivamente. Parte da energia é absorvida, outra parte é perdida e assim, quanto mais distante um ser vivo está da fonte de origem do Sol, menor é a quantidade de energia que recebe. Então, como eu falei, tem bastante energia e vai diminuindo, tá? Importante. Além da energia, então eles vão recebendo energia, são transferidos também, no decorrer da cadeia alimentar, nutrientes, sais minerais e todo o material que compõe o corpo dos seres vivos. Olha que interessante, pessoal. Então, os nutrientes, os sais minerais do seu corpo, tudo isso também é recebido, por quê? Por meio daquilo que você consome. Resumindo, é isso, tá? Então, ao se alimentar de uma planta ou parte dela, um animal herbívoro, que é aquele que só come vegetais, absorve boa parte do corpo que constituiu esse vegetal. O que não for absorvido é eliminado em forma de fezes, tá? Então, aquilo que for bom, o corpo vai captar essa energia, esses nutrientes. Aquilo que não for bom vai ser eliminado. O mesmo acontece quando um animal carnívoro se alimenta de um herbívoro, tá? Aproveita parte dos alimentos do seu corpo e elimina o restante. Isso acontece em todas as etapas da cadeia. Os decompositores, não menos importantes, apresentam um papel fundamental nesse processo, graças à capacidade que tem de desmanchar as substâncias que formam o corpo até as menores partes possíveis. Olha só, os nutrientes e sais minerais podem ser desenvolvidos ao meio ambiente e reutilizados pelos organismos produtores. Foi aquilo que eu falei, pessoal. O processo de decomposição é rico também em nutrientes que voltam para o solo, que são absorvidos pelas plantas, que são consumidos pelos consumidores primários, que vão ser consumidos pelos secundários e não tem fim, tá? Então, o fluxo de energia nas cadeias ocorre em apenas uma direção, da fonte até o último, que geralmente é o quê? O decompositor, né? Diferente do que acontece com a energia, a matéria não se perde ao longo da cadeia alimentar. Ela pode ser novamente incorporada ao ambiente em um ciclo contínuo, o ciclo da matéria. Certo, pessoal? Então, conforme a cadeia alimentar acontece, a energia vai sendo o quê? Reduzida, né? Até chegar ao último componente. Tá bom? A página 15, pega o seu lápis aí que eu vou fazer com você. Agora que você conhece um pouco mais sobre o ciclo da matéria, converse com os seus colegas e responda as questões propostas. Então, como seria o mundo sem os decompositores? Vamos pensar? Tudo isso que eu acabei de dizer sobre os decompositores, eles decompõem a matéria, né? Um pouquinho fica lá no solo, mas se não tivesse ser decompositor, o que ia acontecer com os restos da matéria mesmo? Você sabe que o seu corpo é feito de matéria. O que será que ia acontecer? Então, vamos pensar, ó. Se não existisse os decompositores, todo o material que os compõe, ou seja, o corpo dos seres vivos, permaneceria inteiro,
né? Tudo aquilo que é decomposto, pode ser um animal, pode ser o resto dos vegetais, né? E além disso, com o passar do tempo, faltariam elementos para o surgimento de novos seres vivos, porque nós precisamos desses nutrientes que eles produzem nessa decomposição, tá? Pois esses organismos retiram todos os nutrientes do cadáver e devolvem ao ambiente com forma de reutilizá-los. Então, gente, é um processo perfeito, tá? Então, tudo que Deus faz é perfeito, né? Então, tudo isso é reaproveitável, tá? É por meio da atividade desses agentes que muitos outros organismos se alimentam e obtêm energia, ou seja, eles são fundamentais para a continuidade da vida em nosso planeta. Que bacana, né? Letra B. Ó, destes agentes, tem um S ali, tá? Qual é a diferença entre os seres decompositores e os seres detritívoros? Decompositores e detritívoros. Quem são os detritívoros? Os seres detritívoros alimentam-se de carcaças ou restos de animais e vegetais. Porém, não são capazes de deixar eles pequenininhos, de fragmentar a matéria, que consomem em partes tão pequenas que possam retornar ao ambiente, como fazem os decompositores. Então, os detritívoros, eles consomem aqueles animais, mas eles não deixam tão pequenininhos como os decompositores. Por isso que os decompositores são mais importantes nesse processo, porque a matéria fica minúscula e volta para o solo em forma de nutrientes. Certo? Quarto ano, página 15, então, tá feita. Dá pausa aí, porque eu sei que a resposta é um pouquinho mais comprida e, de repente, você vai precisar pausar para anotar na sua apostila. Agora eu vou explicar para vocês a tarefa de casa. Páginas 16, 17 e 18, baseado em tudo que a gente já viu aqui nessa videoaula. Então, vamos ver. Use o que você aprendeu. O esquema a seguir representa uma cadeia alimentar. Observe e responda as questões propostas. Então, olha ali todo um ciclo. Temos ali as algas microscópicas, então as algas bem pequenininhas, pequenos invertebrados como camarão, um peixe e um leão marinho. É um ciclo pequeno. Nessa cadeia você vai escrever quem é o produtor, quem é o consumidor primário, quem é o consumidor terciário e quem é secundário e quem é o terciário. Nessa aqui a gente não tem o decompositor, ok? B. Que grupo de seres vivos está faltando para deixar essa cadeia completa? Ai, professora, você já está quase dando a resposta. Acabei de falar. Lembra aí que eu acabei de falar. 2. Os produtores são seres vivos fundamentais na cadeia alimentar, pois eles conseguem produzir o seu próprio alimento. Qual é o nome do processo que os seres vivos produtores realizam para obter seu próprio alimento? Eu disse várias vezes nessa aula também. Tá na ponta da língua? Então tá bom. B. O Otávio quase falou a resposta, né, Otávio? Sei. B. Complete o esquema a seguir com os elementos necessários e os elementos produzidos por meio desse processo. Então, na primeira, você vai... Tá vendo ali no meio a planta? O que a planta precisa para fazer o processo acima? Eu tô quase falando a resposta. E o que ela libera nesse processo, que é os produzidos? Lembrou? C. Cite 3 exemplos de seres vivos produtores. Então, eu sei que você sabe quais são, você vai dar nome a eles, tá? Especificamente. 3. Utilize os seres vivos a seguir para montar exemplos de cadeias alimentares completas. Então, olha que tá fácil aqui, ó, já tem um exemplo. Temos arbustos verdes, coelho, raposa, cavalo. Na segunda, temos galinha, pé de milho, ser humano e grilo. Não está na ordem, né? Daí era só copiar o nome, daí é muito fácil. Então, vocês vão colocar na ordem certa. Produtores, consumidores primários, secundários, se tiver terciário, tá? Na última, sapo, cobra, qual que é o outro? Uma onça e fungos e bactérias. Beleza? Está na sua apostila, página 17, esse. 4. Vai voltar na página anterior, tá? E ligue os seres vivos com as setinhas de modo a formar uma
teia alimentar. Olha só, não tem um desenho lá? Eu não disse que a teia alimentar é quando você relaciona as cadeias? Então, depois que você formar as cadeias alimentares, você vai ver outras possibilidades do que outro bichinho pode comer outra coisa, outro animal pode comer o outro, fazendo a teia, tá? Só ligar. 5. Observe a imagem e responda. Olha ali aquilo ali, o que é aquilo? É um gato tentando comer um rato, parece? O que está acontecendo na cena? Você vai escrever com as suas palavras. B. Os animais que aparecem na imagem poderiam também ser chamados de presa e predador? Nesse caso, escreva qual deles é a presa e qual é o predador. Sim, né? A presa, aquele que vai ser pego, o predador, aquele que vai pegar. Então, coloca ali qual é qual. C. Escreva com suas palavras qual que é a importância da alimentação para os seres vivos. Eu e você e todos os seres vivos precisam se alimentar por quê? Coloca ali. E a letra D, monte uma cadeia alimentar completa, incluindo os animais dessa imagem. Então, ali tem 2, você vai colocar mais alguns elementos para formar mais uma cadeia alimentar. Você vai ficar o craque da cadeia alimentar, tá bom? Certo, meus amores? Um abraço virtual para vocês. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo de hoje sobre as cadeias alimentares, a energia que gera todo nesse processo, as teias alimentares e a importância, né, da alimentação para todos os seres vivos do ambiente. Beleza? Então, eu espero vocês na próxima aula com a correção.